O presidente eleito carta branca para combater a corrupção e o crime organizado deixou o cargo após a exoneração do braço direito dele, o diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo. Vamos rever o que disse Sérgio Moro ontem, no fim da manhã. E o problema é que nas conversas com o presidente, e isso ele me disse expressamente, que não é só a troca do diretor-geral, né? Haveria também intenção de trocar superintendentes, novamente o superintendente do Rio de Janeiro, outros superintendentes provavelmente viriam em seguida, a superintendente da Polícia Federal de Pernambuco, sem que fosse me apresentado uma razão, uma causa para realizar esses tipos de substituições que fossem aceitáveis. Ontem, eu conversei com o presidente, houve essa insistência do presidente. Falei ao presidente que seria uma interferência política, ele disse que seria mesmo. Moro acusou Bolsonaro de tentar obter informações sobre inquéritos também no Supremo Tribunal Federal. Atualmente o STF tem pelo menos 2 investigações que atingem diretamente Bolsonaro ou a família dele. Uma sobre fake news, que investiga ataques virtuais a autoridades e poderia atingi-lo assim, apelidado Gabinete do Ódio, que funcionaria dentro do Palácio do Planalto. A outra investigação, aberta nesta semana, a pedido do Procurador-Geral da República sobre manifestações antidemocráticas. No domingo passado, Bolsonaro discursou numa delas. O presidente também me informou que tinha preocupação com inquéritos em curso no Supremo Tribunal Federal e que a troca também seria oportuno da Polícia Federal por esse motivo. Também não é uma razão que justifique a substituição, é algo que gera uma grande preocupação. Sérgio Moro disse ainda que não assinou a demissão de Maurício Valeixo e que a publicação da primeira versão do Diário Oficial com a assinatura dele não teve seu consentimento. A exoneração que foi publicada, eu fiquei sabendo pelo Diário Oficial, pela madrugada. Eu não assinei esse decreto. Em nenhum momento isso foi trazido, em nenhum momento o diretor-geral da Polícia Federal apresentou um pedido formal de exoneração. Depois ele me comunicou que ontem à noite recebeu uma ligação dizendo que ia ser exoneração a pedido e se ele concordava. Ele disse: como é que eu vou concordar com alguma coisa? Eu vou fazer o quê, né? Se já está sujeito a exoneração a pedido ou a exoneração ex officio. O presidente Jair Bolsonaro assistiu ao pronunciamento de Sérgio Moro ao lado de militares do alto escalão do governo. Poucas horas depois, anunciou numa rede social que falaria às 5 da tarde para, segundo ele, restabelecer a verdade sobre as demissões de Maurício Valeixo e Sérgio Moro. O pronunciamento de Bolsonaro foi no Palácio do Planalto. Bolsonaro negou que tenha querido saber sobre inquéritos em andamento. Não são verdadeiras as insinuações de que eu desejaria saber sobre investigações em andamento. Nos quase 16 meses em que esteve à frente do Ministério da Justiça, o senhor Sérgio Moro sabe que jamais lhe procurei para interferir nas investigações que estavam sendo realizadas. A não ser aquelas, não vi interferência, mas quase como uma súplica sobre o Adélio, o porteiro e meu filho 04. Falava-se em interferência minha na Polícia Federal. Ora as bolas, se eu posso trocar o ministro, por que não posso, de acordo com a lei, trocar o diretor da Polícia Federal? Eu não tenho que pedir autorização para ninguém para trocar o diretor ou qualquer outro que esteja na pirâmide hierárquica do Poder Executivo. Será que é interferir na Polícia Federal? Quase que exigir, implorar Sérgio Moro que apure quem mandou matar Jair Bolsonaro?
A PF de Sérgio Moro mais se preocupou com Marielle do que com seu chefe supremo. Cobrei muito deles aí. Não interferi. Eu acho que todas as pessoas de bem no Brasil querem saber. E entendo, me desculpe, senhor ex-ministro, entre o meu caso e da Marielle, o meu está muito menos difícil de solucionar. O presidente admitiu que pedia, sem sucesso, relatórios diários das atividades da Polícia Federal. Sempre falei para ele, Moro, não tenho informações da Polícia Federal. Eu tenho que todo dia ter um relatório do que aconteceu, em especial nas últimas 24 horas, para poder bem decidir o futuro dessa nação. Eu nunca pedi para ele o andamento de qualquer processo. Até porque a inteligência com ele perdeu espaço na justiça. Nunca pedi para blindar ninguém da minha família. Jamais faria isso. Bolsonaro acusou Sérgio Moro de aceitar o afastamento de Maurício Valeixo desde que ele, Moro, fosse indicado para uma vaga no Supremo Tribunal Federal. E mais, já que ele falou em algumas particularidades, mais de uma vez, o senhor Sérgio Moro disse para mim, você pode trocar o Valeixo sim, mas em novembro, depois que o senhor me indicar para o Supremo Tribunal Federal. Me desculpe, mas não é por aí. Reconheço as suas qualidades em chegando lá, se um dia chegar, pode fazer um bom trabalho, mas eu não troco. O presidente Jair Bolsonaro disse que conversou com Valeixo na noite de quinta-feira e, ao contrário do que disse Sérgio Moro, afirmou que o ex-diretor da Polícia Federal concordou com a exoneração dele a pedido, ou seja, por vontade própria. À noite, eu e o doutor Valeixo conversamos por telefone e ele concordou com a exoneração a pedido. Desculpe, senhor ministro, o senhor não vai me chamar de mentiroso. O presidente Bolsonaro disse que a Polícia Federal tem que ter autonomia e que não há possibilidade de interferência política. A PF é uma instituição de Estado. Ela deve se conduzir de acordo com a Constituição Federal e as leis do país. Não importa quem as conduza. Não abro mão disso. Não existe possibilidade de interferência na Polícia Federal. Sua própria estrutura e seus profissionais garantem a autonomia de suas investigações. Essa autonomia é inerente à instituição, independente de governo. Não posso aceitar minha autoridade confrontada por qualquer ministro. Assim como respeito a todos, espero o mesmo comportamento. Confiança é uma via de mão dupla. Continuarei fiel a todos os brasileiros. Seguirei no combate à corrupção, às organizações criminosas e no trabalho para a redução da criminalidade. O governo continua. O governo não pode perder sua autoridade por questões pessoais de alguém que se antecipa a projetos outros. Após o pronunciamento em que o presidente Jair Bolsonaro afirmou que as acusações do ex-ministro Sérgio Moro eram infundadas, o Jornal Nacional cobrou dele provas de que elas tinham fundamento. Moro mostrou então a imagem de uma troca de mensagens entre ele e o presidente, ocorrida na quinta-feira. O contato é identificado com o presidente novíssimo, indicando ser o número mais recente do presidente Bolsonaro. A imagem mostra que Bolsonaro enviou a Moro um link de uma reportagem do site O Antagonista, que diz: PF na cola de 10 a 12 deputados bolsonaristas. Embaixo, o presidente escreveu: mais um motivo para a troca, se referindo à mudança na direção da Polícia Federal. Sérgio Moro respondeu explicando ao presidente que a investigação não tinha sido pedida pelo então diretor da Polícia Federal, Maurício Valeixo. Moro disse: este inquérito é conduzido pelo ministro Alexandre no STF, se referindo ao ministro Alexandre de Moraes. Moro prossegue: diligências por ele determinadas.
quebras por ele determinadas, buscas por ele determinadas. E finaliza dizendo: conversamos em seguida às 9, referindo-se ao encontro que teriam na quinta-feira. O Jornal Nacional também cobrou de Sérgio Moro provas de que ele não havia condicionado a troca no comando da Polícia Federal à sua indicação para o Supremo Tribunal Federal, uma acusação feita pelo presidente Bolsonaro naquele pronunciamento. O ex-ministro mostrou ao JN a imagem de uma troca de mensagens com a deputada federal Carla Zambelli, do PSL, aliada de primeira hora de Bolsonaro. Ela, inclusive, estava hoje ao lado do presidente. Ela, inclusive, estava ontem ao lado do presidente durante o pronunciamento.